Tá, eu sei, faz tempo que eu não faço uma análise aqui nesse canal. Tanto que essa análise aqui eu fiquei demorando muito tempo pra fazer. Mas eu finalmente cheguei e vou falar sobre esses dois jogos e não só um deles. Esse vídeo aqui passa mais um preview do que uma review, já aviso isso. Pois eu não cheguei a jogar os dois jogos inteiramente. Eu joguei meio que cerca de 2 horas deles, vamos dizer assim. Meio que eu joguei o início que mostra o que o jogo vai ser quase pelo resto dele inteiro. Se tiver alguma coisa diferente no jogo, algo meio diferenciado que eu não falei aqui, você já comenta mesmo. Comenta aí, pra eu já ficar sabendo. Mas indo direto para o assunto, eu já vou começar falando One Piece Pirate Warriors 4. Eu sei que tem os 3 jogos anteriores, mas que não importa muito jogar os 3 anteriores pra jogar esse aqui. Eu sei que tipo, continua a história de One Piece, mas que não é algo extremamente importante pra começar logo direto pelo 4. Por mais que eu joguei um pouquinho do 3 e fui direto pro 4. Eu quero logo falar a coisa que mais me incomoda nesse jogo, que são os gráficos. E o motivo disso é porque vez ou outra eu consigo notar uns problemas nos gráficos. Que é tipo, opa, pera aí, o modelo tá meio errado ali, olha ali um problema ali que tá na animação. Nada que incomoda mesmo, mas que o estilo artístico do jogo eu não curti muito não. Eu achei algo que não ficou tão bonito, mas que não tá horrível. É algo diferente que eu só não curti muito. O estilo artístico desse jogo não me agrada tanto. Tem outros jogos de anime que tem gráficos melhores, e talvez o motivo do jogo ter um gráfico dessa forma é pra ser algo mais único, ou por causa que nesse jogo a gente enfrenta inimigo pra caramba. Tipo, é muito comum você anda pra um lado ou vai pro outro e tem 1 milhão de inimigos ali. Tá que é exagero ter 1 milhão, né? Mas pelo menos tem uns 1000 ali. Não é exagero isso. Tem 1000, porque nesse jogo tem essa coisa que é bem satisfatória, eu tenho que elogiar isso, que tem muitos inimigos e você fica batendo todo mundo é muito satisfatório. Mas se eu tirar isso, não tem muita graça não. Mas continuando mais pela gameplay, porque é só os gráficos que me incomodam mesmo, a gameplay até que é boa. Eu não acho ela tão boa assim, porque comparado com outros hack and slashes, eu sinto que os combates deles conseguem ser melhores que o desse jogo aqui. Um simples exemplo acaba sendo Devil May Cry. O 5, que foi o que eu mais joguei. Bayonetta também, mas que é muito injusto comparar, né? Porque, pô, é o Luffy, não um personagem feito para ter vários combos dessas coisas. Eu sei que a comparação é muito injusta, mas que também tiveram outros jogos que eu sinto que a gameplay é mais fluida do que esse aqui. Tipo, não é ruim. Eu sei que dá pra fazer os combos e os combos são legais. A gameplay me incomoda só um pouquinho, mas não é muito não. Tipo, o jogo ainda é bem jogável e não atrapalha muito não. Mas me dá um pequeniníssimo incômodo nele. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar mesmo é porque tem vários personagens. E sim, a gameplay com eles é um pouquinho diferente. Tem uma diferença que faz você gostar mais de um do que de outro. Isso vai importar pra gameplay. Por mais que nem sempre você vai poder ficar selecionando o personagem, porque possivelmente pela história você não vai selecionar qualquer um que você quiser, mas talvez tenha um modo livre. Eu não sei se tem, porque se alguém quiser confirmar é só falar aí nos comentários. Mas se tem um modo livre, isso deve ajudar pra caramba o jogo e deve deixar ele bem divertido. Eu não sei se tem, aí já é uma coisa. Eu sei que tem DLC de personagem, então deve ter. E as músicas, são boas. Eu não sei muito como falar sobre essa parte, porque eu não sou um cara profissional nessa área, mas elas são boas sim. E o jogo também acaba sendo muito longo pelo que eu vi. É algo que sim vai atrapalhar um pouquinho, porque vai chegar um momento que você vai se enjoar do gameplay. Eu sei que isso vai rolar, porque eu sei que esse jogo vai ficar repetitivo em algum momento. Isso possivelmente acontece com os anteriores, uma alta chance que sim, mas aí é só você jogando mesmo pra você ver. No geral, o jogo ele acaba sendo bom, na minha opinião ele é mediano. E antes que eu esqueça, eu vou logo falar dos chefes. Eu achei eles ok, e que eu tive um pequeno probleminha, vamos dizer assim. Porque era só conseguir bater no boss. Por mais que era um dos primeiros deles, foi só batendo nele que eu consegui. Eu não achei que foi algo épico, não achei que foi algo muito interessante, mas foi algo que me incomodou um pouquinho, mas que não é um grande problema. Mas então, por umas conclusões, eu achei o jogo bem mediano e que se você é fã de One Piece, você vai gostar com certeza. Mas se você não é nada fã, você vai achar o jogo medíocre. Mas agora logo falando sobre o outro jogo, que é o One Piece World Seeker. Esse jogo eu gostei bastante de um quesito dele, e esse quesito foi os gráficos. Ele até tem uma cutscene mó bonitona, que talvez ficaria legal se fosse um filme totalmente 3D de One Piece, mas que eu sei que ia ter uma galera que ia falar mal pelo filme ser 3D. Eu sei que isso vai rolar, nem que seja uma galera minúscula. Mas continuando aqui, os gráficos do jogo foi a parte que mais me agradou, porque os gráficos eles são realmente bem bonitos. Foi algo que eu olhei e falei, nossa, é quase perfeito esses gráficos para um jogo de One Piece. Eu soube que tem outros jogos de One Piece, uns que são focados totalmente no combate, que é luta entre personagem e outro personagem. Esses eu não fui olhar muito, mas entre quase todos os jogos, eles parecem ser o mais bonito entre todos eles. Eu sei que tem um outro jogo de One Piece que possivelmente é em mundo aberto, mas esse aqui eu senti que ele é mais bonito que o outro, porque o outro eu só olhei imagens mesmo. Então uma coisa que não me decepcionou nesse jogo foi os gráficos. Mas e o resto? O que eu achei do resto? Falando bem real, o combate dele é bem duro. É bem estranho dizer isso, eu sei, mas eu não achei o combate algo tão grande coisa. Eu sei que no comecinho o combate é só tipo o Luffy batendo, e depois você desbloqueia o Haki, acho que é isso, e deixa os braços dele escuros, vamos dizer assim. E aí tem um combate um pouquinho diferente. Eu achei que até ficou melhor aqui, mas que pra mim não foi tão grande coisa. Foi um combate que eu achei bem ok. Não é um combate que me motiva a continuar batendo em inimigos. É um combate que eu quero evitar. Tipo, o jogo me obrigou, tá bom, vamos logo lutar aqui e pronto. O combate não me motiva a querer continuar o jogo, porque se o jogo me motivasse pelo combate, eu nem continuaria jogando. Assim, possivelmente vou continuar jogando os jogos após esse vídeo, mas vai ser bem
pouco mesmo. Talvez se eu zerar um ou outro, eu faça um vídeo atualizando sobre isso, mas é muito difícil isso acontecer. E sim, eu cheguei a lutar contra um boss nesse jogo também, que seria meio injusto um com o outro, mas o que eu achei desse chefe foi que ele foi bem ok. O combate mais me atrapalhou mesmo, algo que realmente me incomodou. Tipo, o inimigo tava em tal lugar, só que o combate me atrapalhava, e aí ficava meio desengonçado. Não sei explicar direito. E uma coisa que eu achei legal é que ele tem um modo de fotografia, que infelizmente não tô mostrando, mas que vários jogos modernos têm. Então, se possivelmente alguém for querer fazer uma thumbnail usando esse jogo, vai conseguir. Ou uma imagem pra ficar de wallpaper também. Mas claro que isso não dá tanto ponto no jogo ser melhor. É só um elemento legal nele. E sobre as músicas, elas estão bem aqui, não decepcionam, elas são legais. E uma coisa que eu descobri é que esse jogo ele tem uma história original e inédita. Isso é legal pros fãs de One Piece, e pra não fãs pode ser algo também maneiro, porque você vê uma nova história, você não tá repetindo ela. Então é algo que, tanto pra um lado quanto pro outro, chega a ser bom em certos pontos. É algo maneiro. E falando uma coisa que eu acabei notando, esse jogo passou muito uma vibe de Genshin Impact, porque nos dois são mundo aberto, e também você tem coletáveis pelo mapa. Claro que em vários jogos de mundo aberto isso acontece, mas o que eu mais lembrei foi o Genshin Impact. Principalmente porque não tem tanta coisa pra você fazer assim pelo mundo aberto que você nota, tipo, nossa, dá pra causar? Não, você não pode causar. Não tem como. Porque no Genshin Impact você vai explorando, enfrentando inimigos, talvez entrando em dungeons. Aqui você continua a história, você sim, pega uns itens, mas que o caminhar não é tão interessante, já que ele acaba passando um pouquinho de vibe de Homem-Aranha, só que bem limitado. Tipo, do nada tá ali, você tá andando, aí você vê que, ah não, dá pra subir por ali. Aí você usa o esticar do Luffy e vai pra lá. Aí você fica usando ele pra se caminhar mais rápido. É maneirinho fazer isso, mas não é algo tipo, nossa, que maneiro. Não, é só legalzinho mesmo. E sim, eu tenho que dizer que eu também achei esse jogo bem mediano. É um jogo que, assim, se você é fã desse estilo de jogo, você vai gostar. Mas que o meu estilo de jogo não é esse, então eu não consigo avaliar muito bem. Por geral, esse jogo também foi bem mediano em comparação com o outro. Claro que os dois têm propostas diferentes e claro que cada um vai ter sua preferência. É um pouco injusto fazer um comparativo entre os dois, mas entre diversos quesitos, eu ia preferir um do que o outro. Mas para um geral mesmo, em qual dos dois que eu ia escolher o Pirate Warriors 4. Mas porque eu gosto mais de combate do que acompanhar uma história, um enredo. Também não sou muito de jogos mundo aberto não. Tipo, vai ter sim jogos mundo aberto que eu curto, como o Prototype 2 que eu adorei, mas ele é uma vibe totalmente diferente do Oathsecond. Mas eu recomendo os dois jogos, sim, eu recomendo eles. Principalmente se você for fã de One Piece e da proposta que eles querem fazer. Não são jogos ruins, mas também não são a maior maravilha do mundo. E nesses dois jogos tem sim um público que gosta deles. Logo, você pode escolher qual dos dois você vai querer. Um que tem uma vibe de mundo aberto, uma exploração, e que não foca muito no combate, pelo menos não por fazer ele ser o melhor combate do mundo, mas um jogo que você quer explorar a história. Ou você vai querer o outro que quer fazer algo mais satisfatório com o combate, ter mais um enredo do anime / mangá, e querer, tipo, relembrar da história de One Piece bem vagamente, mas que vai ser divertido, porque você vai estar lá combatendo a marinha e sentindo os personagens, vamos dizer assim. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima!